tentar ver se eu compartilho com a tela de vocês. Ok. Está todo mundo vendo a tela? Está todo mundo vendo a tela? Perfeito. Estamos sim, professora. Então, professora Mazé, eu vou me apresentar, acho que acelera o processo, pode ser? Professora Mazé. Professora Edjane, quem vai apresentar é você ou a professora Mazé? Tá. Gilberto, eu acho que você está Mazé. Tá. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos simplificar. A Mazé, ela tá com, professora, a Mazé tá com o link aí, qual a ideia? Acho que ela vai entrar, vai falar aí agora. O qual a ideia que tá aí logado é a professora Mazé. Tá certo. É porque eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o processo, porque senão a nossa conversa não flui, tá certo? Então, eu só quero saber o seguinte, porque como eu estou gerenciando o encontro, então eu preciso saber se todo mundo consegue ver as fotos do PowerPoint. Aí eu peço o Gilberto para me dar um feedback. Ok? O PowerPoint para Professora, todo mundo? Sim, senhora. professora Tá tudo Lília. bem. Professora Lília. Sim. Boa tarde, professora Lília. Professora Dijane que está falando, e eu faço parte do programa, tá? Certo. Junto com a professora Mazé e o professor Gilberto. E nós temos, antes da abertura de qualquer web, de qualquer web oficina, nós temos que ler um texto para os participantes, para eles compreenderem como é que vai depois requerer as suas declarações certificadas. Pode ser? À vontade, à vontade. Eu vou sair, então. Pronto. Ok. Gilberto, a professora Mazé não está presente, não é? Dijane, Oi. eu posso fazer isso? Você está me ouvindo? É a Mazé? Sou eu. Pode. Porque eu estava com um Pode sim, problema Mazé. aqui no meu microfone. Pode sim. É porque você não tinha respondido, viu? É porque eu Vou estava desligar o sem meu, voz. tá? Mas é bem Tá rapidinho. certo, eu vou desligar o meu. Vou Tá desligar bom. o meu, tá? Tá bom, então. Então, como a professora Dijane falou, nós temos um textinho para ler, né? Mas é bem rapidinho. Boa tarde a todos e a todas. Essa é a nossa 22ª atividade na quarentena da Covid-19. Boa tarde, professora doutora Lília Maria Carneiro Câmara, agradecendo sua disponibilidade em colaborar com o programa de formação para docentes do ensino superior da UFC, PAP, com a ideia. Professora doutora Lília Maria Carneiro Câmara, ela possui a graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Imunologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Imunologia Básica e Aplicada pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Imunologia e Educação médica, com ênfase na avaliação da imunidade em infecções microbianas e metodologias ativas de aprendizagem. Atualmente é participante nos seguintes temas: autoimunidade em doenças infecciosas, padrão de resposta imunológica em hanseníase e aprendizagem baseada em problemas. A todo o público, nós informamos que as atividades promovidas durante a quarentena da Covid-19, no caso das webconferências, tem 1 hora de carga horária, e das web oficina 2 horas. Essa atividade nós estamos considerando como web oficina, porque teremos apenas 20 participantes. Os demais participantes, nós teremos uma outra turma, a professora já acordou essa possibilidade. Solicitamos, então, a todos que desliguem seus microfones e liguem quando necessário, quando pretender se pronunciar, com perguntas, contribuições ou comentários. Também solicitamos que inscrevam o nome completo, campos de trabalho e e-mail. Sugerimos que permaneçam conosco até o final da atividade e desejamos a todos uma excelente web oficina. Fique à vontade, professora. Muito obrigada. Eu agradeço a professora Mazé e
tem eu acho interessante que no resumo do currículo Lattes eu acho que eu vou atualizar mais. Eu estou mais para pedagoga do que para imunologista atualmente, mas faz mal não. Mas é interessante. O que é muito bom para nós, professora. Tá. Não, é porque eu realmente estou pensando, se não fosse a pandemia, eu estaria em Maastricht fazendo um pós-doc em grupo tutorial em ambiente virtual de aprendizagem, mas nada que não possa ser adiado, né? Eu vou começar aqui, deixa eu ver se eu consigo que todo mundo veja. Okay. Todo mundo está vendo as duas fotos? Sim, senhora. Há um ano atrás e hoje, né? Então, há um ano atrás eu estava abrindo o Simpósio Cearense de Imunologia com 300 participantes, todo mundo sem máscara, sem perigo de Covid, todo mundo entusiasmado, eu também. E um ano depois, exatamente um ano depois, um ano e um dia depois, eu estou aqui no meu ambiente doméstico, tentando conversar com vocês, não só sobre, não sobre imunologia, mas sobre a aprendizagem dos alunos, pensando na educação superior, né? E aí eu pedi à professora Mazé que reduzisse o número de participantes, porque eu preciso que vocês participem efetivamente. Eu não vou poder, eu não tenho acesso ao chat, então eu peço, se o Gilberto puder permanecer, ou a Gisele, não é isso? É Gisele? Não, a outra pessoa, além do Gilberto, tem... Professora Dijane. Lilian, Opa, diga. Professora Dijane. Professora, eu posso ficar com o seu chat, porque a professora Dijane vai para uma outra webconferência com o professor Gilberto. Ah, tá certo. Então eu fico responsável pelo seu chat. Tá ótimo. Eu agradeço porque realmente eu não consigo acompanhar o que está no chat. Então, mas eu preciso, esse número menor de participantes, é que eu vou tentar fazer, na medida do possível, uma atividade interativa com vocês. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria que algum de vocês me dissessem pelo menos 4 angústias que cada um tem quando pensa, eu vou dar uma aula para os meus alunos. Quais são os 4 pensamentos que passam pela cabeça de vocês na hora que vocês estão pensando em ministrar uma aula? Alguém se manifesta, por favor, no microfone. Eu me preocupo com a metodologia, sempre. Se vai estar adequada, né, ao público. Mas me permitiram eu falar uma angústia que eu tenho sistematicamente, muito mais agora com essas atividades remotas, que a gente meio que, se não fizer, tem medo até de não concluir o semestre. Mas eu diria que minha angústia típica, independentemente do método de transmissão da aula, é como é que eu levo excelência aos alunos que são capazes de atingir excelência, sem deixar para trás os alunos que vão ter mais dificuldades básicas, por conta de deficiência anterior às minhas disciplinas. A minha mesma dificuldade é o que o professor falou aí, que sempre eu tenho essa angústia que os alunos chegam na disciplina e a gente tem que fazer, geralmente, uma revisão do conteúdo, isso quando é uma disciplina mais para frente, né? Quando são as iniciais, nem tanto, mas sempre eu tenho essa angústia. Perfeito. Mais alguma contribuição para continuar a nossa conversa? Eu tenho angústia porque a especificidade da área que eu trabalho é bastante complicada, em se tratando de atividades remotas, né, porque são laboratoriais, 70% da nossa carga horária, e, de fato, sem a presença, os saberes que a gente trabalha, elas convocam a presença do corpo, a relação, né, porque a minha área é o teatro. Então, isso me angustia muito, inclusive, né, o futuro. Como será o futuro se a gente não vai poder se encontrar tão cedo? Tá. Então,
Eu não preparei o slide pensando na angústia do professor em tempos de pandemia, não. Mas eu acho que mesmo com ou sem a pandemia, houve, pelo menos nas falas até agora, uma coisa em comum, que é o quê, né? Então, se o que eu estou ensinando, o aluno já tem conhecimento prévio, se o que eu estou ensinando, o aluno vai realmente chegar ao que eu espero que ele atinja. Aproveitando a deixa da professora do teatro, como é que eu vou ensinar, né? Então, que estratégias eu tenho que usar para que os alunos aprendam aquele conteúdo, vamos pensar dessa maneira. A outra preocupação, que é um pouco disso tudo, é como é que eu vou saber se eles aprenderam, né? E, na verdade, quer dizer, essas 3 angústias básicas, todo mundo perpassa na cabeça de vocês. Agora, a principal angústia é quem são nesses alunos. Então, quando a gente pensa nesses meninos, que a gente vai ter um momento aqui, esse gráfico, tem muita coisa que eu vou usar de exemplo, que diz respeito a curso de medicina, mas qualquer curso, o raciocínio é o mesmo. Então, nós temos aí, pelo menos, 4 a 6 anos de convívio com esses meninos na vida universitária. Na verdade, minto. Nós temos 4 meses, no máximo, né? Tem alguns de vocês ainda passam 1 ano com eles, ou algum de vocês tem atividade no início do curso e no final do curso, mas vamos pensar em meses de convívio, né, com esses meninos. Só que esses meninos, quando chegam para nós, eles são adultos, eles têm uma bagagem cultural, eles têm uma informação anterior, que isso não pode ser desconsiderado quando a gente pensa no aprendizado, né? E aí a nossa preocupação é que, se durante esse tempo de convivência, como é que a gente vai formar esse indivíduo para que ele seja um profissional adequado? E aí uma coisa mais séria, como é que a gente pensa nesse menino, nesse nosso aluno, para atuar como profissional na área dele? Aí eu vou trazer para vocês o exemplo das competências gerais das diretrizes curriculares nacionais, no caso aqui da área da saúde. Mas, por favor, docentes de qualquer área, por favor, leiam as diretrizes curriculares nacionais, que elas são competências que a gente espera, que a sociedade brasileira espera que os nossos alunos tenham, né? Então, utilizando aqui o exemplo da área da saúde, então, o que é que eu espero? Que ao final de um curso de medicina, de biomedicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, que além do conhecimento para atender a questão da saúde, esse meu aluno seja capaz de tomar decisão, seja capaz de se comunicar, seja capaz de ter liderança ou de trabalhar em grupo, seja capaz de administrar o tempo, os custos, seja capaz de gerenciar também, não só gerenciar a reunião, mas gerenciar o funcionamento de uma unidade básica de saúde, por exemplo. E o mais importante é que o nosso profissional, qualquer área, seja capaz de estar permanentemente se atualizando. E aí, essas competências, para alcançar essas competências, nós temos que saber que eles têm que ter conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, eles têm que não só saber como desenvolver as atividades, e também ter postura e capacidade de ser ético e considerar a população, considerar as características da nossa população, as demandas da nossa população, considerar as questões socioeconômicas. Então, tudo isso, eu preciso que esse profissional, independente da sua área, ele seja capaz. Uma coisa importantíssima, em qualquer atividade docente que você faça, você tem que ter a noção que ele tem não só que conhecer aquele conteúdo, mas ele também tem que desenvolver outras competências além do próprio conhecimento do conteúdo. E não esquecer que a estratégia que você usa em sala de aula, a atividade que você usa em sala de aula, tem que também ser capaz de trabalhar atitudes desses alunos. Então, toda a minha conversa hoje, nesses próximos 50 minutos com vocês, é para reforçar
que a estratégia de grupo tutorial, que é o nosso foco da nossa conversa, ela trabalha conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí, a grande questão é como transformar as informações que o professor acha que deve ensinar em algo em que seu aluno queira aprender para tornar o profissional que ele quer e que a sociedade precisa. Essa é a nossa grande angústia que a gente tem que ter na mente do momento em que a gente inicia nossas atividades como docente, que a maior parte de vocês deve estar iniciando esse ano ou no ano passado, certo? Para os próximos 30 anos de carreira docente de vocês. Essa é a grande questão. E aí, algumas coisas simples, mas importantes da andragogia, que o grupo tutorial, que é a célula-mãe da aprendizagem baseada em problemas, ela tem como base como o adulto aprende, ou seja, os princípios da andragogia. Se você pensar em você mesmo, durante a sua graduação, ou quem já tem pós-graduação, durante seu mestrado ou doutorado, para quem já tem mestrado e doutorado, você aprende aquilo que você vai trabalhar é algo que você use, que lhe resolva problemas. Você tem a sua própria velocidade, então você pode aprender uma determinada informação depois de ler vários artigos. Professora Lilian, livros. só um instante, Oi. desculpe interromper. Os Sim. slides não estão passando. Ah, não estão passando? Não, agora está aqui é como adulto aprende, né? É, A senhora exato. está? Pronto, é porque não está, estava travado. Tá, mas esse anterior, tudo bem? Os anteriores, tudo bem? Professor Mazé? Estava travado no primeiro desde então. Oi, professor Mazé? Isso, estava travado desde o primeiro. Ah, estava travado no primeiro? Opa. Isso. Desculpa. Ô, professor, aperta aí o F5 para ele aumentar de tamanho. Tá, não, é porque, na verdade, eu precisava que ele... Ficasse Vamos pequeno. lá. Não, eu precisava que ele não está passando para vocês. Tá, agora tá. Passa aí o próximo slide. Esse vocês não viram. A gente só ouviu a fala, mas o slide não. Ah, tá. Isso. Tudo bem. Tá, esse também das competências, estão vendo Nós agora? só vimos isso? o primeiro e o quarto. Tá, esses estão vendo agora? Não, Sim. tá paralisado em angústia de todo professor. Tá? Ok, é uma pena. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, Pronto, agora, agora sim. professora, passou. Não, tudo bem. É porque eu vou fazer o seguinte. Um instantinho. Esse aqui, o seguinte não está indo, é isso? Vocês não estão vendo esse sobre o momento em que atuamos na vida do aluno, não é isso? Está na tela agora, professora. Momento em que atuamos na vida de nosso aluno. Perfeito. E o da competências gerais? Não, a gente continua vendo o momento em que atuamos na vida de nosso aluno. Ok, então eu vou fazer o seguinte, para poder, eu acho que ele está ficando muito pesado, eu vou tirar todas as transições, acho que talvez seja isso, tá? Pronto. Porque eu acho que também isso tem a ver, vocês conseguem ver esse slide de competências gerais? Sim. Ótimo, pronto, perfeito. Então, eu conversei com vocês sobre a importância de a gente trabalhar não só conhecimentos, habilidades, como atitudes. Esse slide, como transformar as informações que o professor acha que deve ensinar em algo que o meu aluno precisa aprender para tornar o profissional que ele quer e que a sociedade precisa, todo mundo consegue ver?
eu preciso que vocês me deem Nós estamos vendo competências gerais das diretrizes curriculares nacionais na área da saúde. Tá. E o seguinte... Não passou. Não Está passou. travado. Pronto. Ok. É porque... Tá. A pergunta está visível para todos? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, eu vou tentar ver se está havendo um delay entre eu passar o slide e a informação aparecer na tela, tudo bem? Então, eu vou ter que esperar um pouco até que o próximo slide... Tá. Todo mundo está vendo como o adulto aprende? Não, estamos vendo como transformar as informações que o professor acha que deve ensinar em algo que o aluno queira aprender. É esse? Estamos no slide 5. Ok. Agora. Agora sim, professora. Perfeito. Então, eu já entendi o que é que está acontecendo. Eu vou precisar, para poder que apareça na tela de vocês, eu já entendi a deficiência em relação ao PowerPoint e o Google Meet, que eu preciso fechar e abrir constantemente, mas não tem problema, eu já aprendi como é que eu tenho que fazer. Professora, Diga, pode falar. talvez uma sugestão seja a senhora exportar em PDF e apresentar o PDF. É porque vai me atrapalhar na hora das animações. Então, Ok, entendi. Tá? Eu preciso, infelizmente, que ele permaneça no PowerPoint, vai me atrapalhar. Ok. Deixa eu só tentar continuar, ver se a gente consegue. Então, os princípios da andragogia, que é como o adulto aprende, são o que norteiam o funcionamento do grupo tutorial. E aí, o que eu estava conversando com vocês é que, resgatando a forma como cada um aprende, então, a gente aprende coisas que nos diz respeito, né? Então, aquilo que nos diz respeito, que nos desafia, aquilo eu fixo aquele aprendizado, né? Eu estou falando de aprendizagem significativa, uma aprendizagem a longo prazo, né? Não é eu aprender pequenas coisas para usar de imediato, é aquela aprendizagem profunda, em que eu consiga fixar a informação e aquela informação eu posso utilizar toda vez que eu necessitar. Uma coisa importante, além do desafio, além de aprender, que é uma coisa que seja de uso e que me seja cotidiana, coisa importantíssima é eu aprender na minha velocidade. Então, não é aqui conversando com vocês durante 50 minutos sobre aprendizagem baseada em problema grupo tutorial que vocês vão aprender sobre grupo tutorial. Para que vocês entendam toda a nossa conversa, quem se interessar pelo assunto vai ter que pegar a literatura, ler a literatura, ver o que está acontecendo, investigar na internet o que está acontecendo sobre grupo tutorial na minha área de ação e assim por diante. E dentro do seu tempo. E uma coisa importantíssima, você que escolhe, você que diz, não, me interessei sobre esse assunto e vou atrás. E uma coisa mais importante ainda é que o ambiente onde eu esteja aprendendo, eu seja respeitado. Então, não adianta você achar, porque o aluno aprende porque não quer. Não. O aluno aprende porque ele não se identifica ou aquilo não diz respeito com a bagagem cultural ou de informação que ele tem. Isso que eu estou dizendo para vocês é um somatório de uma série de estudos que são feitos em andragogia. E se você fizer uma autorreflexão, foi dessa maneira que cada um de vocês, como adulto, aprendeu o conhecimento que vocês têm até hoje e que estão utilizando como professores e na vida pessoal de vocês.
Está todo mundo vendo a pergunta? Eu preciso de um feedback. Sim, professor. Sim. Ah, Sobre então, o que é este texto. perfeitamente. Aí, eu vou precisar... Alguém lê para mim, por favor. Eu posso ler. Um jornal é melhor do que uma revista. Uma praia é um lugar melhor do que uma rua. No começo, é melhor correr do que andar. Você pode ter que tentar várias vezes. É preciso alguma habilidade, mas é fácil de aprender. Mesmo crianças pequenas podem se divertir. Uma vez bem-sucedido, as complicações são mínimas. As aves raramente chegam muito perto, mas a chuva embebe-a rapidamente. Muitas pessoas fazendo a mesma coisa também podem causar problemas. O indivíduo precisa de espaço e, se não há complicações, pode ser muito tranquilo. Uma pedra pode servir como âncora, mas se as coisas escapam, você não vai ter uma segunda chance. Sobre o que esse texto? Ninguém? Tem alguma palavra que vocês nunca ouviram na vida? Todas as palavras são conhecidas, né? A ideia Professora? agora é entender a mensagem. Professora, eu acho que é sobre como cada um vê as coisas, como cada um interpreta, como cada um entende, até seleciona. Alguma outra sugestão? E tem que tentar várias vezes. Sim. Ok. Tem uma pessoa tentando falar aí, mas eu não estou conseguindo ouvir. É que o microfone não está bom. A pergunta é, que tema esse texto está tratando? Na verdade, é um monte de frase jogada, né? Não, são frases que têm tudo a ver umas com as outras. Sobre o que esse texto, gente? Mais uma última tentativa. Eu vejo escolhas, né? Eu compreendo como escolha. Escolhas, sobre escolhas. Posso matar a charada? Professor, eu não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler. Não, Gilberto. Gilberto, você não fala. Gilberto já sabe, fica calado. Claro, ele já está craque. Ok, vou passar, hein? Vou passando. Opa. Preparando e fazendo voar uma pipa. Um jornal é melhor do que uma revista. Uma praia é um lugar melhor do que uma rua. No começo é melhor do que correr do que andar. Você pode tentar várias vezes. É preciso alguma habilidade, pois é fácil de aprender. Mesmo crianças pequenas podem se divertir. Uma vez bem-sucedido, as complicações são mínimas. E assim por diante. Não é não, gente? Sim ou não? Perfeito. Perfeito. O que foi... Agora, as frases fazem todo sentido. Um indivíduo precisa de espaço, se não há complicações, uma pedra pode servir... Não é não? Tudo não faz sentido agora? O que foi que precisou? Quer dizer, o conhecimento prévio todo mundo já tinha. Não havia nenhuma palavra que vocês não conhecessem. O que foi preciso foi o gatilho que o título deu. Então, preparando e fazendo voar uma pipa, aí, em seguida, tudo faz sentido. Então, esses são os 2 primeiros princípios da aprendizagem do adulto. Está todo mundo vendo? Alguém lê para mim o slide, se está vendo. Alguém lê, por favor. Gente, se manifestem. Ele ativar os conhecimentos prévios. Pronto. É preciso que o conhecimento prévio seja ativado por pistas no contexto no qual a informação está sendo estudada.
Então, esse é o primeiro, é os 2 primeiros princípios do conhecimento de como o adulto aprende. Então, você tem que considerar que o aluno, para poder adicionar uma informação nova, ele tem que ter conhecimento anterior. Então, a informação nova só vai ter sentido se você adicioná-la à sua bagagem, tá? E aí, é claro que você tem que ter um contexto e que existem algumas informações nesse contexto que têm que ser consideradas para que venha à tona aquilo que você já sabe. Vamos continuar? Vamos lá. Memorize essas palavras sem escrevê-las, tudo bem? Ok? Perfeito, gente? Sim, sim. Perfeito. Ok, professora. Ok, perfeito. Alguém me fala as 20 palavras. Ninguém? É porque se eu fosse no presencial, eu tinha chocolate. Como não é, eu vou só anotar o nome da pessoa e depois mando deixar em casa. E aí? Professor, o slide saiu em menos de 3 segundos, assim, ficou Não, foi 15 segundos. Eu marquei no relógio, foram 15 segundos. Agora mesmo não está aparecendo nada, só está aparecendo o nome da senhora. Tá. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Recreio, bicicleta. Opa, recreio, bicicleta. Homem. Cachorro, ave, cadeira. Uma pessoa só, por favor. Se a gente for unir todo mundo, eu preciso só de uma pessoa que se manifeste e me diga as 20 palavras. Só lembro dessas. Só lembro dessas? Eu tenho 5. Alguém quer dizer mais, pelo menos mais 5? Ninguém? Cachorro, ave, cadeira. Perfeito. O que mais? Sanduíche, futebol, livro, homem, né? Tá. Já estamos com 8. Ok. Vamos lá. Alguém lê a pergunta? Como organizar aquelas palavras para conseguir retê-las na memória? Aí. Sugestão. Criar uma ligação de vínculo entre as palavras, ou de práticas, ou de sentido. Ok. Eu posso mostrar como é que eu fiz? Vamos lá. Como é que eu fiz? Alguém lê para mim o caminho que eu criei, por favor. Um homem sentado na cadeira, come um sanduíche e lê um livro, que é um romance sobre uma menina, que tem uma boneca de pano e mora em frente a uma escola. Ela pega uma escada e sobe na mesa para olhar pela janela. Tudo que vê, ela escreve no seu caderno. Vê uma ave, vê um avião, vê um menino em uma bicicleta, acompanhado de seu cachorro, que pega uma bola e vai jogar futebol com os amigos na hora do recreio. Então, o que é isso? Eu peguei aquelas palavras e organizei de uma forma tal que faça sentido para mim. Se eu pedisse a cada um de vocês para organizar aquelas palavras em qualquer formato, cada um ia criar o seu próprio formato. Portanto, que nessa tentativa, ou nessa criação de cada um,
tivesse as palavras homem, cadeira, sanduíche, livro, romance, menino e assim por diante. Então, quando a gente transmite ou ensina o conteúdo para os nossos alunos, a gente espera que aquele conteúdo faça sentido para ele e que ele consiga adequar aquela informação para que ele seja capaz de organizar as ideias e utilizar aquela informação. Só que se eu faço isso numa sala, seja virtual, seja presencial, onde eu apenas dou informação e não consigo nenhum feedback dos meus alunos, ou pouco feedback, porque eu dou aula e os meus alunos fazem perguntas. Se você for dar uma olhada, vamos pensar na realidade de quem dá aula para 80 alunos ou 40 alunos, que seja. Então, se você for pensar... Oi, tem algum microfone ligado aí, não tem? Eu ia pedir para... Tem, eu já pedi, é o professor Fernando. Ah, tá, obrigada. Acho que ele desligou. Tá, obrigada, é porque realmente atrapalha. Então, voltando à questão da realidade nossa em sala de aula, então, se eu dou uma aula teórica, por mais interessante que ela seja, onde as informações estão organizadas a partir da minha percepção. Então, como é que eu crio... É como se fosse, para o aluno, é uma lista de palavras que, apesar das palavras serem conhecidas, podem não fazer sentido nenhum para ele. Então, eu tenho que oportunizar a esse aluno que mesmo aquele conjunto de palavras ou aquele conteúdo que eu estou ministrando na minha aula tenha que fazer sentido para ele. Então, ele precisa ter um tempo e ter condições de organizar aquele conteúdo de forma a que ele crie mecanismos de como fixar aquele conteúdo. A esse processo, o que vocês estão vendo aí no slide, é o que a gente chama, é como se fosse uma rede de sentidos, uma rede semântica. Então, esse processo de criar essas redes semânticas é considerado a estruturação do conhecimento. E quando você adiciona uma outra informação, uma informação nova, na verdade, ao que você já sabe, você está elaborando o conhecimento. Então, os dois próximos princípios da aprendizagem do adulto é a estruturação e a elaboração do conhecimento. E eu queria que alguém lesse o slide para mim. Eu queria que realmente alguém lesse o slide. Estruturar, por favor. Posso ler? Estruturar e elaborar o conhecimento. A construção de redes semânticas é a maneira pela qual o conhecimento se torna mais ou menos acessível na memória para sua utilização. Quando elaboramos uma nova informação, ao adicioná-la a um conceito já conhecido, esta nova informação será armazenada na memória a longo prazo. Então, o que eu fiz com aquele conjunto de palavras foi isso. Eu peguei aquelas palavras novas, vamos pensar dessa maneira, coloquei num contexto em que me fazia sentido, eu contei uma história dentro da história. Então, um homem que está lendo um livro, e aí no livro tem... Essa forma que eu organizei as informações são a forma que me faz reter a informação nova que eu estou adquirindo. Então, o processo de estruturar e elaborar, eu preciso de um tempo. Eu tenho a minha própria velocidade para fazer o processo de elaboração e de estruturação do conhecimento. Então, vamos dizer, esse preceito, esse princípio, desculpe, da aprendizagem do adulto, é fundamental que a gente nunca esqueça que não adianta eu adicionar uma informação nova se a informação anterior o aluno ainda não estruturou e não elaborou. E como criar uma estratégia em que essa estruturação e essa elaboração
sejam possíveis de acontecer. Esse é o outro desafio nosso. E aí, eu queria que alguém... E aí? Onde é que eu aprendo mais? Todo mundo está vendo o slide? Alguém descreve o slide para mim, por favor? Tem uma sala de aula com computadores, um laboratório de computação, talvez ao lado de uma sala, não dá para ver toda a sala, e tem o local de trabalho de algum profissional de saúde. E tem uma pergunta, né? Onde aprendo mais? E depende do quê? Pronto. E aí? Onde é que eu aprendo mais? Aprendo mais na vivência. Eu acho que dificilmente há como aprender na vivência sem ter o conhecimento prévio mínimo para poder a vivência se transformar em alguma habilidade nova. Aí, que é o depende do quê, né? Então, se eu quero trabalhar situações onde eu tenho conceitos básicos que precisam ser aprendidos antes de aplicá-lo, eu preciso de um ambiente adequado para isso. Aí eu criei essa imagem desse ambiente, dessa sala de informática, né, com computadores, etc. Nesse momento dessa sala, o que eu vou, nesse contexto dessa sala, o que eu vou aprender são conhecimentos, vamos dizer, são informações conceituais. O que eu vou aprender junto ao paciente, no caso aqui, usando o exemplo da área de saúde, são habilidades e atitudes em relação ao conceito que eu aprendi naquele momento teórico. Tudo bem? Isso é um fato, isso é uma coisa óbvia. Então, dependendo do contexto onde eu trabalho a informação, seja na sala de aula, virtual ou não virtual, seja junto ao local onde eu vou atuar como profissional, cada contexto desse, eu exploro mais ou menos os meus conhecimentos, as minhas habilidades e as minhas atitudes. É claro que determinadas situações favorecem a aprendizagem, determinado contexto favorece um tipo de aprendizagem e o outro tipo de aprendizagem. Então, alguns podem dizer que se sentem mais motivados para aprender se estão atuando ou simulando a atuação como profissionais. Então, esses são os dois últimos princípios da andragogia, que é o contexto. Então, aquela nossa capacidade de ativar o conhecimento e que a gente tem na nossa memória depende de pistas do contexto. Então, isso aí é uma coisa interessante. Se você vai ensinar um aluno coisas que ele vai usar na vida profissional e você quer utilizar apenas a sala de aula para que ele aprenda essas informações, como é que ele lá na frente, como profissional, vai ter o gatilho de usar aquele conhecimento? Deixa eu ser mais específica. Eu preciso que o indivíduo aprenda uma determinada técnica para... Eu vou usar porque o teatro... Pronto, vou usar o teatro como exemplo. Eu posso ter um curso de teatro todo teórico. E a preocupação da professora de teatro é como é que eu vou fazer com que meu aluno de teatro tenha uma vivência presencial em tempo de pandemia. Então, ela sente que é impossível eu utilizar, pelo menos ou muito difícil eu utilizar o distanciamento social como uma ferramenta para o aprendizado do profissional do teatro. O máximo que eu vou conseguir é o indivíduo trabalhar conceitos ou trabalhar ideias.
mas eu não estou criando um ambiente adequado para quando ele for lá como profissional de teatro, resgatar a informação e ser capaz de utilizar aquela informação do ponto de vista prático. Então, a preocupação é que, mesmo quando você trabalha questões teóricas, aquela questão teórica, mesmo quando você trabalha em sala de aula, mesmo quando você trabalha do ponto de vista virtual ou presencial, você tem que se preocupar que aquele contexto em que você está trabalhando, que aquele conteúdo seja capaz de refletir o que ele vai aplicar do ponto de vista prático, do ponto de vista do profissional. Então, quando a gente, trazendo agora para a questão da aprendizagem baseada em problemas e do grupo tutorial, o principal foco é exatamente o problema. O que é o problema no grupo tutorial? É aquela situação prática que ele vai vivenciar depois como profissional, trazida para o contexto teórico. Então, eu criar um contexto que simule a realidade é fundamental, pensando que ele, na vida profissional dele, ele vai ser desafiado várias vezes com situações reais, semelhantes àquele contexto que eu utilizei do ponto de vista teórico. Não sei se ficou um pouco mais claro a questão do contexto. E aí, se eu tenho um problema, esse problema, essa situação, ela tem que ser motivadora. E aí eu peço para alguém ler o slide que está exposto na tela. Alguém pode ler? Oi? Oi? Alguém lê? Alguém pode ler? Posso ler, professora? Pronto. Motivar para o conhecimento. O ambiente ou a estratégia educacional é importante fator de motivação para o aprendizado, que ocorre quando há mais compromisso, motivação intrínseca, e menos cobrança, motivação extrínseca. Então, se eu consigo envolver o meu aluno em buscar informações que sejam capazes de resolver um problema, ele é que vai querer aprender. Não sou eu que vou ensiná-lo, ele é que vai querer aprender. Então, a motivação, criar um contexto em que motive o aluno a aprender é fundamental. É fundamental. E aí, não é o último slide, não, tá? Eu preciso, é só um slide que eu tenho aqui, só para lembrar o David Ausubel, em que ele disse que se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isso. O fato isolado mais importante para a aprendizagem não é a informação, mas aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os ensinamentos. Então, tudo que eu conversei com vocês até esse momento, eu tenho ainda algumas slides para mostrar sobre o grupo tutorial, são baseados nos princípios da teoria da aprendizagem do David Ausubel, que é o cerne da aprendizagem baseada em problemas. E aí, o que é isso? O que é aprendizagem baseada em problema? É uma metodologia de ensino que é centrada no aluno, desenvolve-se em pequenos grupos tutoriais, apresenta sempre problemas em contexto real, ela só funciona se for cooperativa, ela tem um caráter interdisciplinar e ela é baseada nesses seis princípios da aprendizagem do adulto. Vocês conseguem ver os participantes do grupo tutorial?
Sim. Perfeito. Isso aí, na verdade, essa foto não é minha, essa foto é do curso de Barbalho, assim que ele iniciou. E aí tem todos os personagens que participam, seja o professor tutor ou o relator e coordenador, cada participante, são fundamentais para o funcionamento adequado do grupo tutorial. E aí, como é que esse grupo tutorial funciona? Então, nós temos 2 momentos, chamados reunião de análise e reunião de resolução. Cada momento desse tem 2 horas de duração. Entre um momento e outro, eu tenho um tempo de estudo individual, que não é menos que 8, o ideal é que seja de 8 a 12 horas, livres de outra atividade, só para o estudo individual. Então, vocês entenderem, essa reunião de análise, se ela ocorrer na segunda-feira, a de resolução ocorrer na quinta, entre a segunda e a quinta, eu preciso de pelo menos de 8 a 12 horas, sem nenhuma outra atividade, para que o aluno faça o seu estudo individual. E aí, eu queria que alguém lesse o problema. Dá para ver? Alguém lê para mim, por favor? Nem tudo que reluz é ouro. 3 indivíduos, A, B e C, sadios, negativos para o exame que detecta o vírus Covid-19, receberam 2 doses de uma vacina experimental contra o vírus, não fizeram o isolamento social e foram acompanhados por 1 ano. Durante esse período foram colhidas amostras de sangue e realizados testes sorológicos para acompanhar os níveis de anticorpos formados. Gráfico abaixo. Também foram feitos testes para detectar a presença do vírus. Depois de 1 ano, o indivíduo A morreu de Covid-19, o indivíduo B adoeceu, mas não faleceu, e o indivíduo C não adoeceu, mas deu positivo para a presença do vírus. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Está todo mundo vendo a setinha do meu mouse? Ok? Sim, gente? Não. Não? Tá. Não. Ok. Então, vamos lá. Vamos entender o gráfico. Embaixo eu tenho os dias e na abscissa, né, eu tenho os dias. Cada setinha dessa é um momento em que eu tomei a primeira dose, a segunda dose da vacina. E aqui eu tenho, nas ordenadas, a quantidade de anticorpo no sangue. Aí, o que é que eu tenho? O indivíduo A, depois da primeira dose, produziu uma quantidade, baixou. Na segunda dose, produziu muito anticorpo. O indivíduo B produziu pouco anticorpo na primeira para a segunda dose, depois produziu mais anticorpo, menos do que o A. O indivíduo C produziu bastante anticorpo igual ao A na primeira dose e depois da segunda dose produziu menos do que os demais. Eu posso fazer uma pergunta? Vocês entenderam o gráfico e a conversa e as palavras em cima do gráfico? Sim ou não? Quem não entendeu, diz o que é que não entendeu. Todo mundo entendeu a historinha e o que é que simboliza cada curva dessa do gráfico? Alguém tem alguma dúvida sobre o que está escrito no texto e sobre a interpretação do gráfico? Ninguém tem dúvida? Ok. Eu estou sem ouvir vocês. Quer dizer que ninguém tem Deu dúvida. para entender, professora. Não sei se todos entenderam. Tá. Então, eu pergunto, qual a explicação? Qual a explicação? Que alguém se manifesta, se entendeu, se não tem nenhuma palavra que se todo mundo entendeu o texto escrito, está em cima, e o gráfico que está embaixo, alguém explica o que aconteceu? Houve
quem não desenvolveu o anticorpo. Na verdade, é estranho, né? Porque a descrição sugere que o indivíduo com vacina vai se proteger, só que o gráfico mostra o contrário, né? Em relação ao texto. Não, o gráfico, ele é o que aconteceu com o indivíduo ABC do texto. O gráfico não, diz respeito ao que aconteceu com o indivíduo ABC. Qual a explicação que vocês acham que aconteceu? Mas o indivíduo A tem mais anticorpos, o B tem mais anticorpos e o C tem menos, só que quem está vivo é C. É o contrário que a gente espera, né? Eu posso comentar? Deve. Pronto. Primeiro deve notar que o eixo das abscissas são só 90 dias, né? Então, notem que ele fala que faleceu com 1 ano, né? E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que é de senso comum que quando uma pessoa está doente, o número de anticorpos no corpo aumenta, né? Se eleva. Então, não está diretamente associada à produção, a segundo shot da vacina, mas sim o aumento no nível de anticorpos para o A e para o B, depois dos 60 dias, se deve pelo fato de que eles ficaram muito mal devido à Covid. Então, o A... Não, mas cuidado. Isso aí eles tomaram a vacina. Isso aí foi eles estavam sadios e tomaram 2 doses da vacina. Aí foi acompanhado durante 1 ano. Aí depois dessa... Vamos entender. Isso aí são as 2 doses da vacina, eles estavam sadios. Ok? Estavam sadios, negativos por vírus, tomaram 2 doses da vacina. Isso aí, e aí eles foram acompanhados durante 1 ano. Aí durante esse ano, o A morreu, o B adoeceu, mas não faleceu, o C não adoeceu e deu positivo para a presença do vírus. Tudo bem? Isso aí é o que aconteceu com os anticorpos depois da vacina. E durante 1 ano, eles foram acompanhados e o desfecho, depois de 1 ano, foi esse. O que é que aconteceu? Entenderam agora o problema? Pois é, mas se for assim, o gráfico está mostrando antes do ocorrido da morte deles, né? Depois de 1 ano. Por isso que eu destaquei que o eixo das abscissas era só 90 dias, né? 3 meses, né? Sim, tudo bem. E aí? Então, você não tem informação do período completo até a data da morte para poder você chegar a alguma conclusão. Não, você sabe, depois que você tomou 2 doses da vacina, o que aconteceu. Depois de 1 ano de acompanhamento, certo? O que aconteceu foi o desfecho do A, B e C. Tá, mas note que de 90 dias até 365 dias, você tem um gap aí, uma lacuna que você não tem informação, né? Tá. E você acha que essa informação ia fazer qual diferença em relação ao que aconteceu com o ABC? Pelo nível de anticorpos no sangue, você sabe se o certo camarada está sadio ou não. É tipo, pelo menos os testes que se comenta que eles avaliam o número de anticorpos e esqueci agora as siglas, mas que são reagentes ao vírus, né? Agora, eu insisto, esses anticorpos aí foram depois das 2 doses da vacina. Tudo bem? O indivíduo A começa a aparecer em 90 dias uma queda, enquanto o C ela está crescendo. Então você está inferindo que vai modificar, que o gráfico que está mostrando aí vai se modificar ao longo do ano, é isso? Sim, porque se o ocorrido final... Tudo bem, não vamos criar o que não tem no problema, considerando o gráfico do jeito que está e o desfecho que aconteceu com os 3 indivíduos. Nada você pode dizer. É? Sério? Porque você tem uma lacuna entre 90 e 365 dias. Tanta coisa pode acontecer.
Tá. E se o indivíduo A continua, vamos dizer, é porque o problema, entenda, você não precisa saber o que aconteceu depois da cirurgia para poder entender o que aconteceu com os 3 indivíduos. O que é que essa informação da sorologia lhe disse em relação ao que aconteceu depois com eles? Como é que você faz essa correlação? Nenhuma ideia de como é que eu correlaciono o que aconteceu depois das 2 doses com o desfecho? Não, o fato aí é porque não teve o isolamento, não é isso? Tá, não, eles tomaram a vacina, Foi relativamente eficaz o indivíduo A e B, entendeu? O fato não de você sei, lavar aí que está. Foi eficaz, o indivíduo A morreu, o B adoeceu. Não, mas nos primeiros 90 dias foi eficaz. Então, provavelmente, a mutação gerou o convívio social que não teve isolamento, mais na frente pegou um vírus mutante, e o indivíduo C... Pronto. Então, vamos lá. O indivíduo C já não sofreu com essa mutação, entendeu? Já o A resolveu. Então a vacina perdeu a eficácia. Quer dizer que aí tudo isso aconteceu, esse desfecho aconteceu porque houve um vírus mutante, etc. Provavelmente. Isso é uma hipótese, né? Perfeito. Então, porque já são 4 horas, eu vou acelerar o processo. Vocês ficaram ou não ficaram interessados em saber por que é que depois das 2 doses da vacina o desfecho foi diferente para os 3 indivíduos? Alguém se interessou? Alguém achou interessante e gostaria de explorar o que aconteceu com os 3 indivíduos? Sim. Pronto. Sim. Então, sim. Essa é a primeira. Eu não vou dar solução para vocês hoje, não. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz é exatamente a reunião de análise, onde você lê o problema, se tiver algum termo desconhecido, você analisa. Eu queria que alguém desligasse aí o microfone, por favor, obrigada. Aí tem uma série de passos nessa reunião de análise, onde você define qual é o problema, analisa, resgatando o conhecimento que estava sendo conversado até agora, elabora hipóteses, e no final dessa reunião, você lista uma série de objetivos baseados na discussão. Um objetivo pode ser explicar por que há variações na concentração dos anticorpos depois que eu tomo a vacina, ou compreender o mecanismo pela qual a vacina é capaz de estimular o sistema imunológico, ou descrever as variações que o vírus do COVID pode ter, e assim por diante. Então, nessa primeira reunião, que dura 2 horas, você começa com o problema tem que ser motivador. Eu criei esse problema pensando no contexto atual, tá? É claro que é um problema da área da saúde, eu tive que trazer para a minha área, tá certo? Podia ser uma notícia de jornal, não importa, o importante é que ele seja motivador, que vocês tenham condições de discutir, porque todo mundo tem alguma noção de vacina, mesmo que seja da outra área de humanidades, não importa, você traz a informação. Algumas pessoas que estão aqui conosco, aqui conversando conosco, são da área da saúde. Mas até quem não é da área da saúde, se eu colocasse esse problema, poderia levantar questões sobre o problema. Ou por que tentar fazer hipóteses sobre o que estava sendo visto. Tá? Então, nessa reunião de análise, é exatamente isso. É a gente ser desafiado, levantar as hipóteses e, no final, a gente definir quais são, o que é que a gente precisa, e o aluno precisa ir atrás para poder explicar as hipóteses ou o que está acontecendo ou solucionar o problema. Aí, depois desse momento, nós temos o
o momento de estudo individual, tá? Que aí, nesse momento de estudo individual, que o aluno vai atrás na internet, em livro-texto, e aonde for, para tentar solucionar o problema que ele foi desafiado. E ele usa como roteiro as hipóteses e os objetivos de aprendizagem que o grupo definiu naquela reunião de análise. E aí, nesse momento, existe uma atitude nossa, que é uma coisa nossa aqui da UFC, que a gente faz lá no curso de medicina e da enfermagem, é o que a gente chama de criação de mapa conceitual. O mapa conceitual merece um outro momento para a gente discutir o que é isso. É uma forma de síntese. Tem várias formas de síntese, essa é a que nós usamos. Então, durante o sexto passo, durante esse momento de estudo individual, o aluno, além de procurar as informações, ele organiza essas informações num formato de síntese, que no nosso caso é o mapa conceitual. E aí, depois daquele tempo de estudo individual, a gente volta, né, na nova reunião, que é a reunião de resolução, onde a gente resgata o problema, discute as hipóteses, checa os objetivos e o grupo constrói um mapa conceitual como uma síntese. Ok? E aí, eu pergunto a vocês. Vamos lá, eu vou resgatar aqui. Então, primeiro momento, reunião de análise. Define o problema, lê, lista os termos, analisa, elabora hipóteses, faz uma lista de objetivos de aprendizagem. Ok? Aí, essa atividade são 2 horas. Sexto passo, ou estudo individual, de 8 a 12 horas. Tá? Último momento, segunda reunião, reunião de resolução. Discute as hipóteses a partir do... Porque os alunos foram atrás da informação, então eles chegam, não, aquela hipótese estava errada, realmente o Covid não tem, ele é um vírus que não muda muito, então ele não tem essa questão da... Não, realmente ele muda demais, tal. E assim vai, você checou essas hipóteses, eram verdadeiras e falsas. E se todos aqueles objetivos que vocês definiram foram alcançados pelo grupo. Aí, resgatando os princípios da aprendizagem do adulto. Ter e ativar conhecimentos prévios. Tem algum momento nessa sequência de eventos do grupo tutorial em que eu trabalho a ativação de conhecimentos prévios? Alguém me responde, por favor? Oi? Foi o texto lido? O problema? Não. Vocês conseguiram ver os slides em que eu vou mostrar de novo. Eu tenho esse que é o texto, tudo bem? Esse aqui é o problema. Está todo mundo vendo o problema? Sim. Perfeito. Esse aqui é a sequência de 5 passos da reunião de análise, ok? Ler o problema, listar os termos, definir, analisar, explicar e criar objetivo de aprendizagem. Tudo bem, gente? Essa aí é a reunião de análise. Sim. Ok. Aí, eu tenho um momento de estudo individual. Perfeito? Que eu vou atrás saber se as hipóteses estavam corretas ou não.
ir atrás dos objetivos que o grupo definiu, e aí eu crio o que eu chamo de mapa conceitual, que é uma síntese do meu estudo. O momento seguinte, a outra reunião, é a chamada reunião de resolução, onde eu discuto, cada um traz o que estudou sobre aquele tema, e aí checa se as hipóteses estavam verdadeiras ou estavam falsas, vê se todos os objetivos que foram definidos foram alcançados, e é feita uma construção, uma síntese coletiva nesse momento. Perfeito? Considerando essas 3 etapas, reunião de análise, estudo individual, reunião de resolução, em algum momento dessas três etapas, vocês identificaram que os alunos ativaram os conhecimentos prévios, sim ou não? De certa forma, eles foram obrigados a tentar ativá-los em todas as etapas, inclusive uma delas tem claramente identificada a avaliação de conhecimentos prévios. Né? Qual é? Na primeira delas, na reunião de análise, uma das atividades é explicitamente avaliar os conhecimentos prévios. Né? Tá. Então, mas em todas as outras, de certa forma, todas as outras teriam necessidade. Então, pronto. Então, quando eu leio o problema e tento esclarecer os termos desconhecidos, definir o problema, discutir, analisar, eu estou tentando resgatar o que eu sei sobre aquele assunto. Tudo bem? Esses momentos, eu preciso que o problema seja suficientemente motivador para fazer com que eles resgatem alguma coisa que eles já sabem. Porque não adianta eu colocar um problema de alta complexidade, que aí eu não tenho conhecimento prévio para poder, a partir desse conhecimento prévio, começar uma discussão. Perfeito? Então, ele tem que ser interessante, mas ele também, o grau de complexidade dele não deve ser tamanha que não dê espaço para que o aluno resgate o conhecimento que ele tenha. E estruturar e elaborar. Deu para identificar alguma etapa? Alguém consegue identificar alguma etapa? Ninguém. Em nenhum momento eu consegui estruturar e elaborar o conhecimento. De novo, de certa forma, em várias etapas tem isso, mas nas finais isso aparece explicitamente na construção dos mapas, né? Tanto no estudo sozinho, quanto na reunião final para elaborar os mapas mentais em grupo. Tá. Então, na hora que eu elaboro a lista de hipóteses, eu estou estruturando. Na hora que eu defino os objetivos de aprendizagem, eu também estou estruturando, eu estou tentando criar as redes semânticas. Quando é que eu vou elaborar? Eu vou elaborar no meu estudo individual, onde eu vou pegar o que foram as minhas hipóteses, o conhecimento anterior que eu tenho. Em cima desse conhecimento anterior, eu vou adicionar o conhecimento novo, que é a minha elaboração. Então, para eu estruturar, eu precisei discutir e resgatar o que eu tinha, criar uma sequência de raciocínio, que seriam minhas redes semânticas. E quando é que eu fui elaborar? Elaborar é quando eu tenho que adicionar um conhecimento novo ao conhecimento que eu tenho anterior. Para isso, eu precisei das minhas 8 a 12 horas de estudo individual para elaborar. Onde eu fui atrás, na literatura, em fonte confiável, o que é que eu tinha que poderia confirmar ou não ao meu conhecimento anterior. E aí, na hora que eu faço a síntese, seja a síntese individual do meu estudo, seja a síntese coletiva,
é um outro processo de estruturação, e eu estou reforçando a estruturação e a elaboração de novas ideias. Inclusive, na hora que eu vou compartilhar com os colegas na resolução, quer dizer, na análise, eu compartilhei as dúvidas. Na resolução, eu vou compartilhar as certezas. Então, na hora que eu compartilho a certeza, eu também acrescento, a partir do trabalho cooperativo, com os colegas, informações que eu podia até ter tido uma compreensão diferente, ou até tido uma compreensão equivocada. O importante, nesse processo todo, o tutor não dá resposta. O tutor não dá, o tutor instiga. Foi o que eu estava fazendo com vocês agora há pouco no problema. Eu não vou dar resposta, o que é certo ou o que é errado. Vocês é que têm que encontrar as respostas para solucionar o problema. E no final também, o grupo foi atrás de checar as informações. Então, se o grupo foi atrás de checar as informações, ele tem a capacidade de checar se aquela informação está correta ou não. Não é o tutor que vai dizer, porque se o tutor começar a dar aula nesse processo, ele mata todo o processo. Então, se o tutor começa a dar informações, ele mata todo o processo de aprendizagem que o aluno pode ter. Então, o tutor é um mero instigador e coordenador do processo dos passos, porque todo o processo de aquisição da informação e da aprendizagem é feita pelo aluno. E aí eu pergunto, contextualização e motivação. Aonde está? Nessas várias etapas que vocês, que eu mostrei para vocês. Aonde está a contextualização real e a motivação para aprender? Quem é que me diz? É a última pergunta para eu encerrar a nossa conversa hoje. Ninguém identificou? Acho que o problema, né? Precisa ser instigador, motivador e contextualizado. Em todas as etapas, é ele que está como centro da questão. Seja na análise, seja na resolução. Então, quem cria o contexto e quem é o elemento motivador é o problema. Então, o grupo tutorial funciona bem e os objetivos de aprendizagem que você, professor, definiu para eles, quando o problema é bem escrito, é bem desenvolvido, muito mais, tem estudos mostrando que o grande fonte de solução dentro da solução para a aprendizagem dentro do grupo tutorial é a qualidade do problema que você elabora. Certo? Então, a partir dele, a partir das discussões, ele tem que ser suficientemente motivador, ele tem que ser capaz de ativar conhecimento prévio, em cima tem que ter conhecimento, tem que ter informações que o aluno consiga estruturar, ele tem que ser capaz de fazer com que o aluno vá atrás de novas informações para solucionar aquelas questões que estão sendo postas. Então, o problema é o grande motivador e o grande, vamos dizer, a grande força motriz para fazer com que a aprendizagem ocorra adequadamente no grupo tutorial. E aí, eu tenho algumas informações que eu queria deixar para vocês. Nós temos formas de avaliar, que eu não vou... Eu queria só mostrar para vocês que esse tipo de estratégia nós temos critérios de avaliação, tem uma série de desdobramentos, mas com esse tipo de estratégia, eu não só trabalho conhecimentos, que aí é conhecimentos específicos da área, no caso aí atenção à saúde, eu trabalho habilidades, eu trabalho a habilidade de comunicação, eu trabalho a questão do gerenciamento do tempo, todos os alunos têm um tempo para que eles precisam, para reunião de análise, reunião de resolução, e principalmente eu trabalho atitudes. Eu trabalho liderança, eu trabalho a capacidade de trabalhar
cooperação, a ética, a compreensão, capacidade de trabalhar em grupo e, principalmente, a capacidade de educação permanente. No momento em que eu treino o aluno a buscar fontes de estudos para solucionar questões que ele mesmo levanta, eu estou treinando também a capacidade dele de permanentemente se estar se atualizando. Uma coisa também que o grupo tutorial é capaz de dar, ele tem um caráter formativo. Então, constantemente, o aluno tem um feedback não só do seu desempenho de forma de atitude, de habilidade e de conhecimento, mas também da sua progressão no aprendizado. Ele continuamente tem essa capacidade de acompanhar o seu processo de aprendizado. E ele também tem caráter também avaliativo, tá? A gente não só tem critérios para avaliar o desenvolvimento, acompanhar o aluno no desenvolvimento do grupo tutorial, como também a gente é capaz de, através de critérios pré-estabelecidos, pontuar os mapas conceituais que eles fazem. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é que a atividade de grupo tutorial, ela é completa, tanto do ponto de vista de aprendizagem do adulto, como de alcance das competências educacionais que a gente espera. E aí, já são mais de 4 horas, 4h20, eu queria abrir para a gente conversar um pouquinho, se pelo menos, eu sei que o virtual nunca é igual ao presencial, mas eu queria que vocês, pelo menos, pontuassem aquelas informações que vocês acharam mais difícil de compreender durante a minha fala, e fizessem algumas considerações a respeito das informações que eu passei para vocês. Pelo menos, vamos conversar durante uns 5 minutos sobre isso. Dá para eu ter esse feedback? Sim, professora, dá. Foi muito boa, muitos aprendizados. E assim, e sobre o problema, né? Eu trabalho a metodologia também, que a gente trabalha muito com o problema. E assim, o problema, ele vem sempre do professor, ele pode vir do aluno, e quem faz essas escolhas desses problemas no grupo tutorial, né? Porque às vezes o aluno ele pode trazer um problema e o professor pode dar o feedback que aquele problema não está bem elaborado, os problemas estão prontos, eles são elaborados, e como é que se faz a escolha desse problema para que realmente a aprendizagem seja, né, e tenha essa efetividade. Tá, então vamos lá. O problema, primeiro, ele tem que ser baseado em objetivos de aprendizagem que foram definidos para aquele módulo ou disciplina. Então, não é... Eu inventei esse hoje para vocês só porque, como a turma é eclética, eu quis trazer uma situação bem... que nem tudo que reluz é ouro, para mexer um pouquinho com vocês, tá certo? A ideia aqui não era fazer ninguém aprender imunologia, não, mas era só para mexer com o sensorial de vocês. Os problemas, professores, são baseados, primeiro, eu tenho um projeto pedagógico do curso que define quais são as competências que o aluno tem que alcançar. E aí, em cima dessas competências que ele tem que alcançar, ele tem os objetivos de aprendizagem que a gente define. Então, a partir desses objetivos de aprendizagem que a gente define para o aluno, é que são criados os problemas. E os problemas, eles também têm que ter no nosso caso, né, vamos pensar agora em qualquer área, eles têm que ser atuais, né? Então, normalmente, a gente aborda assuntos importantes, né, do ponto de vista, vamos pensar, do que eles vão enfrentar, e também que são modelos. Então, os problemas, tanto que eu posso ter todo semestre, ou a cada X semanas, eu posso mudar os problemas, tá? E são modelos. E a ideia aqui não é eu ter uma quantidade enorme de informações, porque ninguém acompanha a velocidade com que a informação acontece. Vocês estão vendo agora, cada dia mudam as informações a respeito de como é que as coisas andam, né? Como é que a ciência anda. Então, o importante é que o problema seja um modelo,
tá? Real, né, que reproduz o real, eles são baseados nos objetivos de aprendizagem. Quem elabora é o grupo de professores, né, que estão envolvidos com aquela disciplina ou módulo que você for, depende da estrutura, como o currículo está organizado, tá? Então, os problemas não são... Eu gosto pessoalmente de usar muito notícia de jornal, porque a notícia do jornal tem um senso comum, tá? E em cima do senso comum a gente trabalha as informações científicas. Então, mas é uma questão minha, pessoal. Mas os problemas têm diversas complexidades, mas o principal do problema é que ele seja baseado nas competências definidas para aquele profissional que está no projeto pedagógico do curso, baseado nos objetivos de aprendizagem que foram definidos para aquela disciplina, né? E baseado na realidade. São as 3 características principais, tá? E, evidentemente, que o grau de complexidade dele vai depender do momento. Esse mesmo problema que eu apresentei para vocês aqui, que eu inventei hoje para vocês, eu podia colocar isso no aluno do primeiro semestre do curso de medicina até para o aluno do último semestre do curso de medicina. Eles iam abordar com diferentes aspectos, cada um dentro da sua capacidade e dentro do conhecimento prévio que cada um traz. E aí eu posso abordar o mesmo problema ao longo do curso inteiro, enfocando, vamos dizer, dando ênfase a diferentes aspectos, diferentes complexidades daquele mesmo problema. Deu para responder, sim ou não? Sim, perfeito. Obrigada. Alguma coisa mais que vocês gostariam? Eu acho que o professor Fernando, ele colocou umas perguntas aqui no chat. O senhor quer falar, professor Fernando? Oi? Ouvindo, professor Fernando? Ele colocou aqui, professora, como trabalhar métodos de rede semântica em contextos virtuais. E se o sistema conteudista é positivo? Tá, vamos lá. Eu estou fazendo um experimento agora, aproveitei eu me interesso muito por grupo tutorial em ambiente virtual de aprendizagem, tá? Porque é uma novidade para nós. Eu trabalhei 20 anos em grupo tutorial presencial. E aí fui, da noite para o dia, desafiada a fazer grupo tutorial em ambiente virtual de aprendizagem, né? E aí, o que eu posso dizer, eu fiz um projeto piloto que eu estou com os dados, terminando de contabilizar os dados, e é muito legal. Se o meu aluno tiver internet decente, local decente em casa e computador decente, que aí são as 3 coisas principais, tá? O grupo tutorial, que são ele normalmente tem um máximo de 10 pessoas, 11 com o tutor, tá? Ele casa, assim, super bem para o aprendizado virtual. Porque aí eu fiz uma adaptação do presencial para o virtual em relação aos problemas, que todas as etapas, os passos, né, da reunião de análise de resolução funcionam super bem. Qual é o nó? É que o aluno precisa ter local em casa adequado, internet adequada e computador adequado, tá? Sem esses 3, nada funciona. Nem o grupo tutorial, que é uma ferramenta de aprendizado muito forte, muito, muito positiva, tá? E aí, só em relação a conteúdo, eu não estou preocupada, olha, eu juro por Deus, depois de quase 30 anos como docente, eu não estou preocupada que meu aluno saiba a última novidade que aconteceu sobre o Covid-19, tá? Eu quero é que o aluno saiba ter a capacidade de pensar, de ir atrás da informação. Se eu tiver uma estratégia educacional onde eu treine a capacidade do meu aluno de refletir, de pensar e de procurar fontes confiáveis, ganhei o meu dia. Então,
o grupo tutorial, para mim, a aprendizagem baseada em problema, para mim, ela é a grande ferramenta que treina, do ponto de vista de estratégia educacional, o aluno pensar, refletir e ser capaz de ter educação permanente. Quer dizer, ir atrás, ele cria a dúvida e ele vai atrás da informação para poder tirar a própria dúvida que ele criou. Tá? E esse aprendizado, ele fixa, é o aprendizado significativo, é o aprendizado que ele vai conseguir reter e vai utilizar na sua vida, durante o resto da sua vida toda. Então, é aqueles 40 anos de vida profissional que eu estou preocupada. Não estou preocupada com 6 anos de vida universitária aqui, que eu estou com eles, não. Estou preocupada com os próximos 40 anos depois que ele sair da universidade. Como é que eu treino esse aluno a pensar? Como é que eu treino esse aluno a buscar informação? Como é que eu treino o aluno a filtrar a informação? Como é que eu treino esse aluno a ter uma posição crítica em relação à informação? Para mim, o grupo tutorial, além da parte da informação, do conteúdo propriamente dito, ele trabalha essas questões que são fundamentais, porque a ciência, no caso, na minha área, ela evolui numa velocidade monstruosa. É impossível eu achar que eu compreendo tudo hoje e vou achar que meu aluno tem que aprender tudo sobre tudo, tá? Então, eu não sei se isso responde às questões que o professor colocou. Se eu filosofei demais, desculpe. Acho que o professor não está aqui para dizer, mas, assim, uma outra questão também, né? A senhora falou em treino, né? E compreensão. Então, assim, é a compreensão e depois do treino, é o treino e a compreensão, porque eu tenho um problema, né? Eu vou treinar para compreender o problema, ou eu vou compreender para treinar, porque eu preciso também memorizar um determinado conceito, né? Alguns conhecimentos. Deixa eu só entender o que você está chamando de treino. Treino é o quê? O que é que você está chamando de treino? Porque... Por exemplo, o treino, por exemplo, quando a gente teve que memorizar aquelas 20 palavras, né? O que seria, por exemplo... Na verdade, as 20 palavras, elas representam as nossas aulas teóricas, tá certo? Que aí, como é que eu faço o aluno estruturar e elaborar? Não faço. Não faço. Aquelas 20 palavras, elas simbolizam exatamente as nossas 60 minutos ou mais de aula teórica. Você não tem espaço. O máximo que você consegue na sua aula teórica é ativar o conhecimento prévio do aluno, no máximo. Mas estruturar e elaborar, fazer com que ele organize as informações ou adicione a informação nova ao que ele já traz, tá? Eu preciso de um tempo para isso. Então, por isso que o grupo tutorial, ele acontece, são 3 etapas importantíssimas. Então, o estudo individual, de 8 a 12 horas entre a reunião de análise e de resolução, ele tem que existir. Eu tenho que ter um horário na grade da semana do meu aluno, livres, para que ele possa ir atrás da informação. E organizar essas informações e atrás das questões que ele mesmo levantou durante a sessão de tutoria. Tá? Então, em instituições que a aprendizagem baseada em problemas é utilizada como metodologia de ensino e estrutura curricular, é uma outra estrutura de organização da semana. Não tem esse monte de disciplina acontecendo ao mesmo tempo, não. Isso desaparece completamente. Porque o aluno ele vai ter um problema, ele vai precisar de 2 momentos, de 2 horas naquela semana, ele vai precisar de horas de estudos livres, e todas as outras atividades que estão acontecendo naquela semana são relativas àquele problema. Pode ser que naquela semana os alunos vão num local onde está havendo um atendimento com o paciente na UTI do Covid. Pode ser uma atividade prática deles. Todo mundo paramentado direitinho, grupos pequenos, vamos lá e acompanhar o paciente, e ver como é que o paciente se comporta.
É uma outra, o grupo tutorial, eu estou mostrando aí como é uma gota no oceano da aprendizagem baseada em problemas. É uma gota grande, que é importantíssimo. Mas, dentro da questão da aprendizagem, eu tenho um grupo tutorial e tenho tudo o que acontece ao redor dele, tá? Eu não sei se é isso que você está querendo saber, do treino e não treino. É isso? Não. Sim, ok, tudo certo. Obrigada, professora. Mais alguma pergunta, pessoal? Para a gente encerrar, Professores? porque já são 4 porque aí eu vou pedir à professora para fazer as suas considerações, professora. Tá certo. Uma coisa ruim, eu peço desculpa, é porque eu não esperava 66 pessoas. Eu estava disposta a fazer essa atividade várias vezes, já tinha dito a professora Mazé, mas realmente eu faço um meia-culpa, porque da forma como eu estruturei a nossa conversa, ela no presencial funciona bem melhor. Eu tentei transformar o presencial para o virtual, mas eu achei que não funciona legal, não. Eu faço esse meia-culpa com vocês, mas eu queria só fazer uma panorâmica a respeito da aprendizagem do adulto e casar isso com o grupo tutorial. Eu faço uma análise crítica, eu acho que eu não alcancei aquilo que eu queria, que eu imaginava, né? E eu espero, em outro momento, poder voltar a conversar com vocês, no outro formato, né? Que a gente possa interagir mais. E eu vou disponibilizar para vocês os vídeos que eu estou fazendo para o grupo tutorial, como fazer um grupo tutorial em ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou disponibilizar para a professora Mazé, né, que eu estou trabalhando nesses vídeos, e como é que constrói um mapa conceitual, né? E para quem se interessar, vai o meu contato. E eu peço realmente desculpas, porque eu achei que a adaptação que eu fiz do presencial para o virtual, ficou um pouco a desejar. Faço essa meia-culpa, certo? E eu vou depois enviar para a professora Mazé e para o Gilberto Cerqueira um questionáriozinho no formulário do Google, que eu queria que vocês dessem um feedback para mim, para eu poder adaptar melhor para o próximo grupo que eu vá conversar. Pode ser assim, gente? Vocês vão receber no e-mail de vocês um questionário de 5 questões apenas, bem fácil de responder, para dar um feedback para mim. Perfeito? Ok? Sim. Ok, professora. Beleza, pode sim, professora. viu? Tá. E nós agradecemos imensamente, viu? Foi muito produtivo, apesar, né, desse seu sentimento de não ter sido bom, mas eu penso assim, eu gostei bastante, penso que todos os alunos, os professores aqui presentes, também gostaram muito. Houve a interação da maneira que a gente pôde, né, mas foi muito boa, professora. E, assim, estamos muito interessados em aprender mais e queremos receber, sim, o seu material para entender melhor o grupo tutorial, viu? Tá, perfeito. Tá. Então, muito obrigada a todos, viu? Um bom feriado amanhã. Se cuidem, fiquem em casa. Eu tenho uma perguntinha rapidinho. Opa, fala. Qual era a resposta que a senhora esperava com relação ao problema? O tutor que é tutor não dá informação. Vou deixar vocês com água na boca. Eu tenho uma explicação imunológica, mas eu não vou dar. Acho que temos que pensar, né, professora? Muito bem. Vamos passar 8 horas nas análises. Não, depois eu posto. Deixa passar a segunda leva, que depois eu posto. Tá, um abraço a todos. Estou encerrando aqui, tá? Bom feriado. Um abraço, professora. Tá. Muito obrigada. Manda o vídeo para a gente postar. Obrigada. Um abraço a todos, gente. Tchau, gente. Tchau.